Imaginar descobrir que a pessoa que você mais amava na vida estava envergonhada de você no dia mais importante dela. Imagine sentir que, mesmo sendo família, você não era digna de estar ali. E imagine que essa humilhação levaria você a tomar uma decisão que mudaria tudo para sempre. Esta é a história de Sarah Mitchell, uma mulher que descobriu seu verdadeiro valor no momento mais inesperado, e como um simples gesto de bondade revelou verdades que ninguém poderia imaginar. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando, e se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Sarah Mitchell segurou o convite de casamento entre os dedos trêmulos, relendo pela 5ª vez as palavras elegantes impressas em papel pérola. Seu irmão mais novo, David Mitchell, finalmente se casaria com Rebecca Thompson, a filha de uma das famílias mais influentes de Chicago. O casamento seria realizado no prestigioso Palmer House Hotel, um dos locais mais exclusivos da cidade. Aos 45 anos, Sarah trabalhava como enfermeira em um hospital público nos subúrbios de Chicago. Ela havia criado David praticamente sozinha depois que seus pais morreram em um acidente de carro quando ele tinha apenas 16 anos. Sarah tinha 28 na época e abriu mão de seus sonhos de se tornar médica para cuidar do irmão e garantir que ele tivesse a melhor educação possível. Durante anos, Sarah trabalhou em 2 empregos: enfermeira durante o dia e limpeza em escritórios à noite, para pagar a faculdade de David em administração. Ela vendeu a casa dos pais e se mudou para um apartamento pequeno para que o dinheiro durasse mais. Nunca se casou. Nunca teve filhos próprios. David era sua prioridade, sua razão de viver. Agora, aos 32 anos, David era um executivo bem-sucedido em uma empresa de investimentos, e estava prestes a se casar com Rebecca, uma mulher de 28 anos, que trabalha como curadora de arte em uma galeria renomada. Rebecca vinha de uma família rica. Seu pai, Robert Thompson, era dono de uma cadeia de hotéis de luxo, e sua mãe, Patricia Thompson, era uma socialite conhecida por suas obras de caridade elegantes. Sarah sabia que não se encaixava naquele mundo. Suas roupas eram simples, compradas em lojas de departamento com desconto. Suas mãos eram ásperas do trabalho constante, e ela não tinha os modos refinados da alta sociedade. Mas David era seu irmão, e ela o amava mais do que qualquer coisa no mundo. 3 semanas antes do casamento, Sarah foi ao shopping procurar um vestido adequado para a ocasião. Ela queria algo que a fizesse parecer digna de estar ao lado de David no dia mais importante da vida dele. Depois de procurar em várias lojas, finalmente encontrou um vestido azul marinho simples, mas elegante, que custou quase um mês de seu salário. Era um sacrifício, mas valia a pena. Na semana anterior ao casamento, Sarah tentou ligar para David várias vezes para confirmar os detalhes e perguntar se ele precisava de ajuda com alguma coisa. Ele sempre parecia ocupado, apressado, dizendo que Rebecca e a família dela estavam cuidando de tudo. "Você só precisa aparecer, Sarah", ele disse durante uma ligação rápida. "Tudo já está organizado." Sarah sentiu um aperto no peito. Era como se David estivesse tentando mantê-la à distância, como se sua presença fosse um incômodo em vez de uma alegria. Ela tentou afastar esses pensamentos, lembrando-se de que os noivos sempre ficam estressados antes do casamento. No dia anterior ao casamento, Sarah decidiu ir até o salão de beleza pela primeira vez em anos. Ela queria estar perfeita para David, gastou suas últimas economias em um penteado elegante e uma maquiagem profissional. Quando se olhou no espelho, mal se reconheceu. Por um momento sentiu-se bonita, digna de estar em um casamento de alta sociedade. Naquela noite, Sarah mal conseguiu dormir. Ela pensava em como David ficaria orgulhoso dela, em como eles dançariam juntos como faziam quando ele era criança, em como ela finalmente conheceria a família da Rebecca e seria aceita como parte da nova família de David. Na manhã do casamento, Sarah acordou cedo e se arrumou com cuidado. Colocou o vestido azul marinho, as sapatos de salto baixo que havia comprado para combinar, e o colar de pérolas que pertencia à sua mãe, a única joia valiosa que possuía. Ela se olhou no espelho mais uma vez e respirou fundo. Estava pronta para celebrar a felicidade de David. O Palmer House Hotel era mais impressionante do que Sarah havia imaginado. O lobby era decorado com mármores reluzentes, lustres de cristal e arranjos florais enormes. Pessoas elegantemente vestidas circulavam pelo local, e Sarah imediatamente se sentiu deslocada.
Seus sapatos faziam um ruído desconfortável no piso de mármore, e ela notou como as pessoas a observavam discretamente. Sarah encontrou o salão onde seria realizada a cerimônia. Era um espaço grandioso, com tetos altos ornamentados e janelas enormes que deixavam entrar a luz dourada da tarde. Havia cerca de 200 convidados, todos vestidos com roupas claramente caras e de grife. Sarah reconheceu alguns rostos da televisão e revistas, políticos, empresários, celebridades locais. Ela procurou por David, mas ele estava ocupado cumprimentando os convidados importantes. Sarah acenou para ele de longe, e David acenou de volta rapidamente antes de se virar para continuar conversando com um grupo de homens de terno. Sarah encontrou seu lugar na terceira fileira conforme indicado no convite. Ela havia esperado sentar na primeira fileira, como família do noivo, mas supôs que as primeiras fileiras estavam reservadas para a família da noiva. Ela tentou não se sentir magoada. Durante a cerimônia, Sarah chorou de emoção ao ver David trocar votos com Rebecca. Ela se lembrou de quando ele era um adolescente assustado e órfão, e agora ele estava ali, um homem bem-sucedido e feliz. Todos os sacrifícios que ela havia feito valeram a pena naquele momento. Após a cerimônia, os convidados foram direcionados para o salão de recepção. Era ainda mais impressionante que o salão da cerimônia, decorado com flores brancas e douradas, mesas com toalhas de linho fino, e um pequeno palco onde uma orquestra tocava música clássica. Sarah nunca havia visto nada tão elegante em sua vida. Ela procurou pela mesa onde deveria se sentar, e encontrou seu nome em uma pequena placa dourada. Para sua surpresa, ela não estava sentada na mesa principal com a família, nem mesmo em uma das mesas próximas. Sua mesa ficava quase no fundo do salão, perto da cozinha, junto com algumas pessoas que ela não conhecia e que pareciam ser colegas de trabalho distantes ou conhecidos casuais. Sarah sentiu o coração apertar, mas tentou manter o sorriso. Talvez fosse apenas uma questão de organização, ela pensou. Talvez David não tivesse controle sobre os arranjos de mesa. Quando se sentou, os outros convidados da mesa a cumprimentaram educadamente, mas logo ficou claro que eles também se sentiam deslocados. Uma mulher chamada Linda, que trabalhava como secretária na empresa de David, sussurrou para Sarah: "Acho que esta é a mesa dos outros. Você sabe, as pessoas que eles tinham que convidar, mas não sabiam onde colocar." Sarah forçou um sorriso e tentou não deixar que o comentário a afetasse. Ela olhou para a mesa principal, onde David estava sentado ao lado de Rebecca, rodeado pela família Thompson e pelos amigos mais próximos. Ele parecia completamente à vontade, rindo e conversando animadamente. Sarah esperou que ele olhasse em sua direção, mas ele parecia ter esquecido completamente que ela estava ali. As horas passaram, e Sarah observou David cumprimentar dezenas de convidados, posar para fotos com várias pessoas importantes e fazer discursos agradecendo a todos pela presença. Mas ele nunca se aproximou da mesa dela, nunca a apresentou para a família da Rebecca, nunca a chamou para uma foto. Sarah começou a perceber que David estava deliberadamente evitando sua seção do salão. Sempre que parecia que ele poderia se dirigir para onde ela estava, ele mudava de direção ou era interceptado por alguém. Era como se ele estivesse envergonhado de que ela estivesse ali. A realização foi dolorosa e lenta, mas inevitável. David não queria que ela fizesse parte da sua nova vida. Ela era um lembrete do passado humilde que ele queria esquecer. Para os Thompson e seus amigos da alta sociedade, Sarah era apenas uma enfermeira comum, sem educação refinada, sem dinheiro, sem status social. Sarah sentiu lágrimas se formarem em seus olhos, mas respirou fundo e assegurou. Ela não iria estragar o casamento de David com suas emoções. Ela iria aguentar firme, pelo menos até o final da festa. Mas o pior ainda estava por vir. Sarah não fazia ideia de que sua presença naquele casamento estava prestes a revelar verdades que mudariam tudo. Sobre David, sobre a família Thompson e sobre ela mesma. E tudo começaria com uma conversa inesperada com o padrinho de David, um homem que Sarah mal conhecia, mas que se tornaria a pessoa mais importante de sua vida. A noite estava apenas começando, e Sarah Mitchell estava prestes a descobrir que às vezes, os momentos mais dolorosos de nossas vidas são exatamente aqueles que nos levam para onde realmente pertencemos. Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo, então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora, voltando à história,
Sarah observava da sua mesa no fundo do salão enquanto David se dirigia ao pequeno palco para fazer seu discurso de agradecimento. Ela sentiu uma pontada de esperança. Talvez agora ele finalmente a reconhecesse publicamente, agradecesse por todos os sacrifícios que ela havia feito por ele. Ela endireitou as costas e sorriu, preparando-se para o momento em que ele a chamaria como sua irmã querida. David pegou o microfone e sua voz ecoou pelo salão elegante. Boa noite, queridos amigos e família. Ele começou, com um sorriso radiante. Rebecca e eu estamos profundamente gratos por todos vocês estarem aqui conosco neste dia tão especial. Sarah sentia o coração batendo acelerado enquanto ele continuava. David começou a agradecer pessoas específicas. Os pais de Rebecca, os padrinhos, os colegas de trabalho, os amigos da faculdade. Ele falou sobre como era grato por ter encontrado não apenas uma esposa maravilhosa, mas também uma nova família que o acolheu de braços abertos. Quero agradecer especialmente ao Sr. Robert Thompson, David disse, gesticulando para o pai de Rebecca, que me tratou como um filho desde o primeiro dia. E à Sra. Patricia Thompson, que me ensinou o verdadeiro significado de elegância e classe. Vocês me deram a família que eu sempre sonhei em ter. Sarah sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A família que ele sempre sonhou em ter? E ela não era a família dele? Ela que havia aberto mão de tudo para criá-lo? David continuou seu discurso, agradecendo a vários amigos e familiares dos Thompson, mencionando nome após nome. Sarah esperava, o coração apertado, que chegasse sua vez. Mas conforme o discurso se aproximava do fim, ficava cada vez mais claro que ele não a mencionaria. E por último David disse, quero agradecer a todos que me ajudaram a chegar onde estou hoje, todas as pessoas que acreditaram em mim e me apoiaram ao longo dos anos. Ele fez uma pausa, e Sarah achou que finalmente era sua vez. Especialmente meu mentor no trabalho, Sr. Harrison, que me ensinou tudo sobre o mundo dos negócios. O discurso terminou com aplausos entusiasmados. David desceu do palco e foi imediatamente cercado por pessoas o parabenizando. Sarah permaneceu sentada, sentindo-se completamente invisível. Ele havia agradecido a dezenas de pessoas, mas não havia mencionado a irmã, que sacrificou a própria vida para que ele pudesse ter a educação que o levou até ali. Linda, a secretária sentada ao lado de Sarah, sussurrou com desconforto. Nossa, ele nem mencionou você, isso é estranho, considerando que você é a irmã dele. Sarah forçou um sorriso. Ele estava nervoso, tenho certeza de que apenas esqueceu. Mas por dentro ela sabia que não havia sido esquecimento. Havia sido intencional. Alguns minutos depois, Sarah decidiu ir ao banheiro para recompor-se. Ela precisava de um momento sozinha para processar o que havia acontecido. Enquanto caminhava pelos corredores elegantes do hotel, ela ouviu vozes vindas de um dos salões menores. Uma das vozes era de David. Sarah parou, reconhecendo imediatamente o tom de voz do irmão. Ela se aproximou da porta entreaberta e ouviu uma conversa que mudaria sua vida para sempre. Obrigado por entender, Rebecca, David estava dizendo. Eu sei que foi constrangedor ter que convidá-la, mas eu não podia simplesmente não convidar minha irmã. Eu entendo, querido, respondeu Rebecca. Mas você fez certo ao colocá-la naquela mesa no fundo. Imagine se meus pais tivessem que se sentar perto dela durante o jantar. Ela não saberia nem qual garfo usar. David riu. Exatamente. Sarah é uma boa pessoa, mas ela simplesmente não se encaixa neste mundo. Ela é, como posso dizer, muito simples. Muito comum. Meus sogros ficariam chocados se soubessem como eu realmente cresci. Você contou para eles que ela é enfermeira, certo? Perguntou Rebecca. Contei, mas deixei implícito que ela trabalha em algum hospital particular chique. Eles não precisam saber que é num hospital público do subúrbio. E definitivamente não precisam saber que ela trabalha como faxineira à noite. Sarah sentiu o mundo girar ao seu redor. David sabia que ela havia parado de trabalhar como faxineira há 5 anos. Ele estava inventando mentiras sobre sua própria vida para impressionar a família da esposa? E aquela história sobre seus pais terem morrido em um acidente? Perguntou Rebecca. Verdade. Mas deixei os Thompson acreditarem que meus pais tinham seguro de vida, e que eu herdei dinheiro suficiente para pagar minha educação. Eles não precisam saber que foi Sarah quem trabalhou feito louca para me sustentar. Rebecca suspirou. Bem, pelo menos ela fica quieta no cantinho dela.
Não está causando nenhum constrangimento. Por enquanto, Dave disse. Só espero que ela não tente se aproximar dos seus pais ou dos convidados importantes. Seria muito constrangedor ter que explicar. Você sabe, de onde eu realmente vim. Sarah encostou-se na parede, sentindo lágrimas queimarem seus olhos. O irmão que ela havia criado, amado e sacrificado tudo por ele, estava envergonhado dela. Mais do que isso, ele estava negando completamente o sacrifício que ela havia feito por ele. Ela virou-se para ir embora e esbarrou em alguém. Era um homem alto de cerca de 35 anos com cabelos castanhos e olhos gentis. Ele estava vestido com um smoking elegante e usava a boutonnière que identificava os padrinhos. Desculpe, ele disse imediatamente. Você está bem? Você parece. Sarah tentou controlar as lágrimas. Estou bem. Desculpe, eu só estava... Você é Sarah Mitchell, não é? Ele perguntou gentilmente. A irmã de David? Sarah assentiu, surpresa de que ele soubesse quem ela era. Eu sou Marcus Thompson, ele se apresentou. Primo de Rebecca e padrinho de David. Eu a vi durante a cerimônia e queria me apresentar, mas você parecia estar sempre... Bem, David parecia muito ocupado para fazer as apresentações adequadas. Marcus tinha um sorriso genuíno e uma presença calorosa que imediatamente fez Sarah se sentir mais à vontade. Diferente de todas as outras pessoas que ela havia conhecido naquela noite, ele não a olhava de cima a baixo ou parecia estar julgando suas roupas ou aparência. Você ouviu a conversa deles? Sarah perguntou, incapaz de esconder a dor na voz. Marcus fez uma expressão séria. Infelizmente, sim. E estou envergonhado pelo comportamento do meu primo Rebecca, e especialmente pelo comportamento de David. Ele fez uma pausa. Posso perguntar, é verdade? Sobre você ter criado David e pago por sua educação? Sarah assentiu, incapaz de falar. E ele nunca contou isso para a família Thompson? Aparentemente não, Sarah conseguiu dizer. Aparentemente ele inventou uma história completamente diferente. Marcus balançou a cabeça, claramente perturbado. Isso é inaceitável. Sarah, posso chamá-la de Sarah? Você deve saber que nem todos na família Thompson são assim. Rebecca é mimada e às vezes cruel, e meus tios, bem, eles podem ser snobs. Mas isso não justifica o que David está fazendo. Sarah olhou para Marcus, surpresa com sua honestidade e compaixão. Ela havia esperado que todos na família fossem iguais, elitistas que a olhariam com desdém. Por que você está sendo gentil comigo? Ela perguntou. Você nem me conhece. Marcus sorriu tristemente. Porque eu sei como é ser julgado por sua origem. Você pode não acreditar olhando para mim agora, mas eu não sempre fiz parte deste mundo de privilégios. Minha mãe, irmã do pai de Rebecca, se casou com meu pai quando ele era apenas um mecânico. A família Thompson não aprovou, e levou anos para eles me aceitarem. Sarah o olhou com interesse renovado. Marcus continuou. A diferença é que meus pais nunca negaram de onde vieram. Eles mantiveram suas raízes e me ensinaram a valorizar o trabalho duro e a humildade. Meu pai ainda tem sua oficina mecânica, mesmo sendo rico agora. Ele nunca se envergonhou de suas origens. E você? Sarah perguntou. Eu trabalho como médico em uma clínica gratuita no centro da cidade, Marcus disse. Poderia estar trabalhando em um hospital particular chique ganhando muito mais dinheiro, mas escolhi trabalhar com pessoas que realmente precisam de ajuda. Minha família acha que sou louco, mas é o que me faz feliz. Sarah sentiu uma conexão imediata com Marcus. Aqui estava alguém que entendia o valor do trabalho significativo. Alguém que não havia perdido sua humanidade, apesar de ter acesso ao mundo dos privilegiados. Sarah, Marcus disse gentilmente, você não deveria ter que aguentar isso. O que David está fazendo é cruel e injusto. Você merece ser tratada com respeito e gratidão, não escondida como se fosse algo de que se envergonhar. Mas ele é meu irmão, Sarah disse, a voz quebrando. Eu o amo. Eu sacrifiquei tudo por ele. E é exatamente por isso que o comportamento dele é tão inaceitável, Marcus respondeu. O amor não deveria ser envergonhado. O sacrifício não deveria ser negado. Você não é algo de que se envergonhar, Sarah. Você é algo de que se orgulhar. Naquele momento, Sarah sentiu algo que não sentia há muito tempo. Ela se sentiu vista, valorizada, respeitada. Marcus a olhava não com pena, mas com admiração genuína.
Venha, Marcos disse, oferecendo o braço. Vamos voltar para a festa. Mas desta vez, você não vai sentar sozinha naquela mesa esquecida. Você vai se sentar comigo na mesa principal, onde pertence a irmã do noivo. Sarah hesitou. Marcos, eu não posso. David ficaria constrangido, e Rebecca? Deixe-me preocupar com David e Rebecca, Marcos disse firmemente. Você já passou tempo demais se preocupando com os sentimentos de outras pessoas enquanto seus próprios são ignorados. Enquanto caminhavam de volta para o salão, Sarah sentiu algo mudando dentro dela. Pela primeira vez na noite, ela não estava caminhando sozinha. Pela primeira vez em anos, alguém estava defendendo ela. Mas Sarah não fazia ideia de que esta conversa com Marcos era apenas o início. O que aconteceria a seguir transformaria não apenas esta noite, mas o resto de sua vida de maneiras que ela jamais poderia imaginar. Quando Sarah e Marcos retornaram ao salão de recepção, a atmosfera havia mudado completamente. A orquestra agora tocava música mais animada, e muitos convidados estavam na pista de dança. As mesas haviam sido reorganizadas para criar mais espaço, e o bar estava movimentado com pessoas rindo e conversando alto. Marcos guiou Sarah diretamente para a mesa principal, onde ainda havia 2 cadeiras vazias. Uma era claramente a dele, e a outra tinha sido deixada para Rebecca, que estava na pista de dança com David. Marcos, eu realmente não acho que devo sentar aqui, Sarah sussurrou, olhando nervosamente para os outros ocupantes da mesa. Os pais de Rebecca, alguns tios importantes e outros padrinhos. Nonsense, Marcos disse com firmeza, puxando a cadeira para ela. Você é família do noivo. Este é exatamente o lugar onde você deveria estar desde o início. Quando Sarah se sentou, ela imediatamente sentiu os olhares dos outros convidados da mesa. Robert Thompson, o pai de Rebecca, um homem imponente de 60 anos com cabelos grisalhos e um terno claramente feito sob medida, a observou com curiosidade. Marcos, ele disse. Quem é sua acompanhante? Tio Robert, Marcos respondeu calmamente. Esta é Sarah Mitchell, a irmã de David. Sarah, estes são meus tios, Robert e Patricia Thompson, os pais de Rebecca. Patricia Thompson, uma mulher elegante de aproximadamente 55 anos, com joias que provavelmente custavam mais do que o salário anual de Sarah, inclinou ligeiramente a cabeça. Oh, sim, David mencionou que tinha uma irmã. Você trabalha no setor médico, não é? Sarah hesitou, lembrando-se da mentira que David havia contado. Sim, sou enfermeira. Que maravilhoso, Patricia disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Em qual hospital particular você trabalha? Na verdade, Sarah começou decidindo ser honesta. Eu trabalho no Chicago General Hospital. É um hospital público. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Sarah viu Patricia e Robert trocarem olhares significativos, e outros convidados da mesa pareceram subitamente desconfortáveis. Oh, Patricia disse finalmente. Que nobre da sua parte, trabalhar com esse tipo de gente. Marcos interveio rapidamente. Sarah não apenas trabalha lá, ela é uma das enfermeiras mais dedicadas e competentes que conheço. E vocês sabem que eu trabalho em medicina também, então posso reconhecer profissionalismo quando vejo. Robert Thompson pareceu intrigado. Como vocês se conhecem exatamente? Nos conhecemos esta noite, Marcos respondeu honestamente. Mas descobri que Sarah tem muito mais em comum conosco do que eu imaginava inicialmente. Naquele momento, David e Rebecca se aproximaram da mesa. David parou abruptamente quando viu Sarah sentada na mesa principal, e sua expressão mudou visivelmente. Rebecca seguiu seu olhar e seus olhos se estreitaram. Sarah, David disse, forçando um sorriso. O que você está fazendo aqui? Marcos me convidou para me sentar com vocês, Sarah respondeu, tentando manter a voz firme. Rebecca se dirigiu a Marcos com irritação mal disfarçada. Marcos, havia um motivo para os arranjos de mesa serem como estavam. Sarah estava muito bem onde estava. Na verdade, Marcos disse, sua voz adquirindo um tom mais frio. Eu achei inadequado que a irmã do noivo estivesse sentada no fundo do salão como se fosse uma estranha. David riu nervosamente. Bem, você sabe como é, Marcos. Sarah prefere ambientes mais tranquilos. Ela não está acostumada com este tipo de evento. É mesmo?
Marcus perguntou, olhando diretamente para David. E por que você acha que ela não está acostumada? A pergunta foi feita de forma aparentemente inocente, mas Sarah percebeu que havia uma armadilha nela. David pareceu desconfortável. Bem, você sabe, nossos backgrounds são diferentes agora. Eu me movi para círculos mais sofisticados. Patricia Thompson pareceu interessada na conversa. David, conte-nos mais sobre seu background. Você nunca falou muito sobre sua infância. Sarah viu David engolir em seco. Ela podia ver o conflito em seus olhos. Ele queria manter suas mentiras, mas estava sendo pressionado por perguntas diretas. Não há muito para falar, David disse evasivamente. Nossos pais morreram quando éramos jovens, e nós nos viramos sozinhos. Vocês se viraram sozinhos? Marcus repetiu, olhando para Sarah. Interessante. Sarah, você tinha quantos anos quando seus pais morreram? Sarah hesitou, percebendo que Marcus estava deliberadamente criando uma situação onde as mentiras de David seriam expostas. Eu tinha 28 anos. David tinha 16. Robert Thompson fez os cálculos rapidamente. Então você era responsável por cuidar de seu irmão adolescente. Sim, Sarah disse simplesmente. E como vocês se sustentaram? Patrícia perguntou, genuinamente curiosa agora. David tentou intervir. Bem, nossos pais tinham algumas economias. Na verdade, Sarah disse encontrando sua voz e sua coragem, eu trabalhei em 2 empregos para sustentar David e pagar por sua educação. Trabalhava como enfermeira durante o dia e fazia limpeza em escritórios à noite. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Patricia e Robert olharam de Sarah para David, claramente confusos pela discrepância entre o que Sarah estava dizendo e o que David havia obviamente contado a eles. Rebecca puxou David para o lado. David, o que está acontecendo? Você disse que herdou dinheiro do seguro de vida dos seus pais. Eu? Bem. David gaguejou, seu rosto ficando vermelho. Marcus se levantou da cadeira. Talvez devêssemos esclarecer algumas coisas. Sarah, você poderia contar aos Thompson exatamente o que fez para garantir que David pudesse ter a educação que o trouxe até onde ele está hoje? Sarah olhou para David vendo pânico em seus olhos. Parte dela queria protegê-lo, como sempre fazia. Mas outra parte, a parte que havia sido ferida e humilhada, queria que a verdade finalmente fosse conhecida. Eu vendi a casa dos nossos pais, Sarah começou, sua voz ganhando força. Me mudei para um apartamento pequeno para economizar dinheiro. Trabalhei 16 horas por dia durante anos para pagar pela faculdade de David, seus livros, suas roupas, tudo o que ele precisava. Nunca me casei, nunca tive filhos, nunca persegui meus próprios sonhos porque David era minha prioridade. Patricia Thompson estava agora olhando para David com uma expressão completamente diferente. David, isso é verdade? David parecia um animal encurralado. Sim, mas eu sempre planejei pagar Sarah de volta quando tivesse condições. Pagar de volta? Marcus interveio. Esta mulher sacrificou sua vida inteira por você. Ela abriu mão dos próprios sonhos para que você pudesse alcançar os seus. E sua forma de pagar de volta é escondê-la em uma mesa no fundo do salão e negar publicamente os sacrifícios que ela fez? Rebecca parecia mortificada. David, você me disse que sua irmã era apenas uma enfermeira comum que você mal conhecia. Apenas uma enfermeira comum? Sarah repetiu, a dor clara em sua voz. David, é assim que você me vê? Depois de tudo que fizemos juntos? David estava claramente desesperado agora. Sarah, você não entende. Rebecca e eu estamos construindo uma vida nova. Não podemos ficar presos ao passado. Presos ao passado? Sarah ficou em pé, sua voz se elevando pela primeira vez na noite. Eu não sou o passado, David. Eu sou sua irmã. Eu sou a pessoa que te criou, que acreditou em você quando ninguém mais acreditava, que trabalhou até o esgotamento para que você pudesse estar aqui hoje. Toda a mesa principal estava agora em silêncio, e Sarah percebeu que outras pessoas no salão estavam começando a prestar atenção na discussão. Robert Thompson se levantou lentamente. David, ele disse, sua voz séria, você me contou uma versão completamente diferente da sua história. Você disse que herdou dinheiro e que sua irmã era apenas uma conhecida distante. Eu posso explicar. David começou.
Na verdade, uma nova voz se juntou à conversa. Era Harold Thompson, o irmão mais velho de Robert, e um dos homens mais respeitados de Chicago. Ele havia se aproximado da mesa durante a discussão. Eu gostaria muito de ouvir essa explicação. Harold Thompson era conhecido por sua integridade nos negócios e sua falta de tolerância para mentiras e enganação. Sua presença fez David ficar ainda mais pálido. Sarah, Harold disse, se dirigindo diretamente a ela. Você poderia nos contar mais sobre os sacrifícios que fez por seu irmão? Estou genuinamente interessado. Sarah olhou ao redor da mesa, vendo rostos que variavam de curiosidade a desaprovação. Mas a desaprovação não estava direcionada a ela. Estava direcionada a David. Eu queria ser médica, Sarah disse quietamente. Tinha sido aceita na escola de medicina quando nossos pais morreram. Mas desisti para cuidar de David. Trabalhei como enfermeira e faxineira durante anos, vivendo com quase nada para que ele pudesse ter tudo o que precisava. Nunca me casei porque estava sempre trabalhando ou cuidando dele. David era tudo para mim. Harold assentiu pensativamente. E agora seu irmão está envergonhado de você. Não era uma pergunta. Era uma afirmação, e a verdade dela ecoou pelo grupo. Rebecca de repente pareceu perceber a gravidade da situação. David, como você pôde mentir para minha família? Como você pôde tratar sua própria irmã assim? Rebecca, por favor, deixe-me explicar. David começou, mas Marcus interveio. Não acho que haja muito para explicar, David. Suas ações falam por si só. Ele se virou para Sarah. Sarah, você não deveria ter que aguentar isso. Ninguém deveria ter que aguentar ser tratado assim pela própria família. Mas ele é tudo o que eu tenho, Sarah disse, lágrimas finalmente começando a cair. Não, Marcus disse gentilmente, colocando a mão no ombro dela. Você tem muito mais do que isso. Você tem dignidade, coragem e um coração que é capaz de amor incondicional. E merece alguém que reconheça e valorize essas qualidades. Sarah olhou para Marcus, vendo sinceridade genuína em seus olhos. Depois olhou para David, que estava agora sendo confrontado por Rebecca e sua família sobre suas mentiras. Naquele momento, Sarah percebeu que sua vida estava prestes a mudar drasticamente. Mas ela ainda não imaginava exatamente como, nem quão profundamente essa noite transformaria tudo o que ela pensava saber sobre amor, família e onde ela realmente pertencia. Sarah caminhava rapidamente pelos corredores do Palmer House Hotel, seus sapatos de salto baixo ecoando no piso de mármore. Ela podia ouvir passos atrás dela. Marcus a estava seguindo como havia prometido, mas também ouviu outros passos, mais hesitantes. Era David. Sarah, por favor, espere. A voz de David ecoou pelo corredor elegante. Sarah parou abruptamente e se virou para encará-lo. Suas bochechas estavam molhadas de lágrimas que ela nem havia percebido que estavam caindo. O que você quer, David? David estava ofegante, claramente perturbado. Seu smoking estava ligeiramente desarrumado, e Sarah podia ver suor em sua testa apesar do ar-condicionado do hotel. Eu quero explicar. Explicar o quê? Sarah perguntou, sua voz tremendo de emoção contida. Explicar por que você me colocou numa mesa no fundo do salão. Explicar por que você não me mencionou no seu discurso. Explicar por que você inventou mentiras sobre como pagou sua educação. Marcus chegou até eles, mantendo uma distância respeitosa mas claramente presente para apoiar Sarah. David olhou para Marcus com irritação. Marcus, isso é uma conversa familiar. Você poderia nos dar privacidade? Na verdade, Marcus respondeu calmamente. Sarah pode decidir se quer que eu fique ou vá embora. Não você. Sarah olhou para Marcus sentindo-se grata por ter alguém que a colocava em primeiro lugar. Eu gostaria que você ficasse, ela disse. David suspirou profundamente. Tudo bem, Sarah. Você quer a verdade? A verdade é que eu estava tentando proteger você. Me proteger? Sarah repetiu incrédula. Me proteger de quê? De julgamentos. Da família Thompson. Deste mundo. David gesticulou ao redor do hotel luxuoso. Você não vê como eles são? Como eles olham para pessoas como nós? Pessoas como nós? Marcus interrompeu. David, você está falando da minha família? E posso garantir que meus tios respeitam trabalho duro e sacrifício. O que eles não respeitam são mentiras e ingratidão. David ignorou Marcus e continuou falando com Sarah. Eu sei que você sacrificou muito por mim.
Eu sei, e sou grato. Mas eu pensei que se eu pudesse me estabelecer primeiro neste mundo, depois eu poderia puxar você junto comigo. Eu estava tentando abrir caminho para nós dois. Sarah balançou a cabeça. Abrindo caminho negando minha existência? Abrindo caminho inventando uma história completamente diferente sobre sua vida? Eu não neguei sua existência. Você está aqui, não está? Estou aqui escondida numa mesa no fundo como se fosse uma parente distante de quem você se envergonha. Sarah's voz subiu pela primeira vez na noite. David, você nem me apresentou para Rebecca antes do noivado. Quantas vezes nos últimos 2 anos eu perguntei quando poderia conhecê-la, e você sempre tinha uma desculpa. David ficou quieto, incapaz de negar. Marcus observava a conversa com crescente compreensão. David, há quanto tempo você está escondendo Sarah da família Thompson? Eu não estava escondendo. Há quanto tempo? Marcus insistiu. David hesitou. Desde que comecei a namorar Rebecca seriamente, há cerca de 2 anos. Sarah sentiu como se tivesse levado outro soco no estômago. 2 anos? David, eu perguntei sobre ela centenas de vezes. Eu queria conhecer a mulher que você amava. Eu queria fazer parte da sua vida. E você é parte da minha vida. Não, David, eu sou parte do seu passado que você quer esquecer. Sarah limpou as lágrimas do rosto. Você sabe o que é mais doloroso? Não é o fato de você estar envergonhado de mim. É o fato de você estar envergonhado de você mesmo. Você está envergonhado da nossa história, da nossa luta, dos nossos pais. David piscou várias vezes. Nossos pais? Você contou aos Thompson que eles deixaram dinheiro de seguro para sua educação. Você transformou mamãe e papai em pessoas que eles nunca foram. Papai era mecânico, David. Mamãe trabalhava numa lavanderia. Eles eram pessoas simples, trabalhadoras, que nos amavam. E você os transformou em algo que eles não eram para impressionar pessoas que você mal conhecia. Marcus observou David empalidecer. Era claro que ele nunca havia pensado sobre isso dessa perspectiva. Sarah, David disse, sua voz mais baixa agora, eu só queria uma vida melhor. E você conseguiu, Sarah exclamou. Você tem uma vida melhor. Você é bem-sucedido, está casando com uma mulher maravilhosa, tem uma carreira promissora. Mas você conseguiu tudo isso através dos meus sacrifícios, e agora está fingindo que esses sacrifícios nunca aconteceram. Marcus deu um passo à frente. David, posso fazer uma pergunta? Você alguma vez ofereceu para ajudar Sarah financeiramente depois que começou a ganhar bem? David olhou para Marcus, depois para Sarah. Eu? Ofereci algumas vezes. Algumas vezes? Sarah repetiu. David, você ofereceu 2 vezes em 3 anos para me ajudar com alguma coisa. E quando eu disse que estava tendo dificuldades para pagar o conserto do meu carro no ano passado, você disse que estava apertado naquele mês. Eu estava apertado. Eu estava economizando para o anel de noivado. Você gastou mais no anel de noivado da Rebecca do que eu ganho em 1 ano, Sarah disse calmamente. E eu sei disso porque você me mostrou o anel e mencionou o preço orgulhosamente. Marcus balançou a cabeça, claramente desapontado com David. Então você deixou sua irmã continuar lutando financeiramente enquanto você gastava fortunas em luxos? Não era assim. David começou, mas sua voz foi diminuindo porque sabia que era exatamente assim. Sarah respirou fundo. David, eu não esperava que você me sustentasse, eu nunca pedi isso, mas esperava que você me incluísse na sua vida. Esperava que você fosse orgulhoso da nossa história, não envergonhado dela. Esperava que quando você encontrasse a felicidade, você quisesse compartilhá-la comigo. Eu quero compartilhar. Não, você não quer. Você quer me manter uma caixinha separada da sua vida real. Você quer que eu seja a irmã que você visita de vez em quando, mas que nunca se mistura com o seu mundo verdadeiro. Marcus observou David procurar por palavras, mas foi claro que ele não tinha uma resposta adequada porque Sarah estava certa. Eu posso fazer uma observação? Marcus disse gentilmente. Tanto Sarah quanto David olharam para ele. David, sua irmã é uma das pessoas mais impressionantes que já conheci. E conheci muitas pessoas importantes na minha vida. Políticos, CEOs, celebridades. Mas nenhuma delas sacrificou o que Sarah sacrificou por outra pessoa. David pareceu surpreso com o comentário. Marcus continuou. Ela poderia ter sido médica, você sabia disso?
Ela foi aceita na faculdade de medicina antes de seus pais morrerem. Ela abriu mão de ser médica para trabalhar como enfermeira porque precisava ganhar dinheiro imediatamente para sustentá-lo. Sarah olhou para Marcus, surpresa. Como você sabe disso? Porque eu a conheço há 3 horas e me importei o suficiente para perguntar sobre sua vida. Marcus respondeu, coisa que aparentemente seu próprio irmão não fez em anos. David estava quieto agora, finalmente começando a entender a magnitude do que havia feito. Marcus se virou para Sarah. Sarah, posso sugerir algo? Vamos sair daqui. Não desta conversa, mas deste hotel. Vamos para algum lugar onde você possa respirar e processar tudo isso sem estar rodeada por lembranças dolorosas. Sarah assentiu. A ideia de ficar no hotel por mais um minuto era insuportável. Esperem, David disse, pânico na voz. Para onde vocês vão? Isso não é da sua conta, Marcus respondeu firmemente. Ela é minha irmã. E você tratou sua irmã como lixo hoje à noite, Marcus replicou, sua gentileza usual sendo substituída por indignação justa. Você perdeu o direito de se preocupar com onde ela vai quando decidiu escondê-la como se fosse algo vergonhoso. Sarah olhou para David uma última vez. David, eu te amo, sempre vou te amar. Você é meu irmão, e nada vai mudar isso. Mas eu não posso mais fingir que está tudo bem ser tratada desta forma. Eu mereço mais do que isso. Sarah, por favor. Talvez um dia você entenda o que perdeu hoje, Sarah disse suavemente. E talvez um dia você se orgulhe da nossa história, em vez de ter vergonha dela. Com isso, Sarah se virou e começou a caminhar em direção à saída do hotel. Marcus a seguiu, mas parou brevemente para dizer algo a David. Para seu conhecimento, Marcus disse, meu tio Robert ficou mais impressionado com sua irmã em 10 minutos do que ficou com você em 2 anos. Pense nisso. Enquanto Sarah e Marcus saíam do Palmer House Hotel, nenhum dos dois sabia que sua partida havia causado um alvoroço na recepção do casamento. Rebecca estava questionando seriamente suas escolhas, a família Thompson estava reavaliando David completamente, e vários convidados haviam testemunhado o drama na mesa principal. Mas mais importante, Sarah Mitchell estava prestes a descobrir que às vezes quando uma porta se fecha dolorosamente, outra se abre para possibilidades que você nunca imaginou. E Marcus Thompson estava prestes a mostrar a ela um mundo onde ela era valorizada exatamente como era. A noite de Chicago estava fresca quando Sarah e Marcus saíram do Palmer House Hotel. As luzes da cidade brilhavam ao redor deles, criando um contraste stark com o drama que acabavam de deixar para trás. Sarah tirou o casaco fino que havia trazido, um cardigan simples que ela havia emprestado de uma colega de trabalho, e o puxou ao redor dos ombros. Você está com frio? Marcus perguntou, notando imediatamente seu desconforto. Um pouco, Sarah admitiu. Mas não é só o frio. É tudo. Marcus tirou seu paletó do smoking e gentilmente o colocou ao redor dos ombros de Sarah. O paletó era visivelmente caro, de uma marca italiana que Sarah reconheceu das revistas, mas Marcus o ofereceu sem pensar 2 vezes, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Obrigada, Sarah disse, sentindo o calor do tecido e o cheiro sutil de uma colônia cara mas não excessiva. Mas seu paletó é muito caro. E se eu manchar ou... Sarah, Marcus interrompeu gentilmente, é apenas um paletó, você é mais importante do que qualquer peça de roupa. Era uma frase simples, mas atingiu Sarah profundamente. Há quanto tempo alguém não a colocava em primeiro lugar em qualquer situação? Eles caminharam em silêncio por alguns quarteirões, saindo da área mais elegante da cidade. Marcus parecia conhecer bem as ruas de Chicago, guiando-os com confiança através do distrito comercial até chegarem a uma área mais quiet e residencial. Para onde estamos indo? Sarah perguntou. Para um lugar onde você pode respirar, Marcus respondeu. Conheço um pequeno café que fica aberto até tarde. O dono é um amigo meu. É quiet, acolhedor, e completamente diferente daqueles cercos que acabamos de deixar. Eles chegaram a um pequeno café chamado Midnight Roast. Não era nada fancy. Apenas algumas mesas de madeira, cadeiras misturadas, e o cheiro reconfortante de café fresco e assados caseiros. O lugar estava quase vazio, com apenas um casal jovem numa mesa do canto e um homem mais velho lendo um livro perto da janela. Um homem de cerca de 50 anos, com cabelos grisalhos e um avental manchado de café, apareceu atrás do balcão. Quando viu Marcus, seu rosto se iluminou. Marcus, não esperava te ver aqui hoje à noite.
Não deveria estar num casamento chique? Marcos sorriu. Era exatamente de onde estávamos vindo, Giuseppe, mas decidimos que precisávamos de um lugar mais real. Giuseppe olhou para Sara, notando o vestido elegante sob o paletó masculino, e imediatamente entendeu que havia uma história ali. Como italiano de primeira geração que havia começado do zero em Chicago, ele tinha um instinto para reconhecer pessoas que estavam passando por momentos difíceis. Claro, claro, Giuseppe disse calorosamente. Vocês querem a mesa perto da lareira? É mais private. Seria perfeito, Marcos respondeu. Eles se sentaram numa pequena mesa de 2 lugares perto de uma lareira elétrica que irradiava calor reconfortante. Giuseppe trouxe café fresco sem eles pedirem, junto com 2 pedaços de tiramisu que cheiravam a casa. Por conta da casa, ele disse com um wink. Para qualquer coisa que vocês estejam celebrando ou superando. Quando Giuseppe se afastou, Sara e Marcos ficaram sozinhos pela primeira vez desde que se conheceram. Sara olhou ao redor do café pequeno e acolhedor, tão diferente da grandeza opulenta do Palmer House. Como você conhece este lugar? Ela perguntou. Marcos sorriu. Giuseppe teve um ataque cardíaco há 3 anos. Ele foi levado para a clínica onde trabalho. Você se lembra? Eu mencionei que trabalho numa clínica gratuita. Ele não tinha seguro de saúde adequado, e sua família estava preocupada em perder o café. Sara ouviu com interesse crescente. Eu tratei Giuseppe durante sua recovery, e descobrimos que tínhamos muito em comum. Ambos valorizam trabalho honesto, família, comunidade real em vez de status social. Desde então, venho aqui regularmente. Giuseppe faz o melhor café da cidade, e mais importante, ele trata todos, desde executivos até moradores de rua, com a mesma dignidade. É por isso que você me trouxe aqui? Sara perguntou. Para me mostrar que nem todos julgam pelas aparências? Eu trouxe você aqui porque você merece estar num lugar onde é valorizada pelo que é, não julgada pelo que não tem, Marcos respondeu. Sara pegou a xícara de café, sentindo o calor entre suas mãos. Marcos, posso perguntar algo? Por que você está fazendo isso? Por que está sendo tão gentil comigo? Você mal me conhece. Marcos hesitou por um momento, como se estivesse decidindo quanto revelar. Posso contar uma história? Sara assentiu. Quando eu tinha 12 anos, Marcos começou. Minha mãe levou meu pai para uma festa da empresa onde ela trabalhava como secretária executiva. Era uma empresa de advocacia muito prestigious. Meu pai, como eu mencionei, era mecânico naquela época. Sara ouviu com atenção total. Meu pai se vestiu com seu melhor terno, que comprou usado numa loja de segunda mão, e tentou se conhecer com os advogados e executivos. Mas era óbvio que ele não transmitia esse mundo. Suas mãos estavam permanentemente manchadas de graxa, ele não conhecia as referências culturais que eles discutiram, e ele cometeu alguns erros sociais. Marcos parou para tomar um gole de café. Os colegas de minha mãe foram cruéis. Eles não foram diretamente rudes, mas fizeram piadas sutis, excluíram meu pai das conversas, e geralmente o fizeram sentir como se fosse inferior. Minha mãe ficou humilhada, e meu pai, ele nunca foi o mesmo depois daquela noite. Sara sentiu o coração apertar. O que aconteceu? Meu pai começou a se questionar. Ele se perguntou se era bom o suficiente para minha mãe, se merecia o amor dela. Ele ficou retraído e começou a trabalhar obsessivamente, tentando ganhar mais dinheiro para ser digno da família. Levou anos para ele se recuperar dessa noite. E sua mãe? Minha mãe quit o trabalho na semana seguinte, Marcos disse com orgulho. Ela disse que não podia trabalhar para pessoas que tratavam seu marido dessa forma. Ela encontrou outro trabalho que pagava menos, mas onde era respeitada. Sara começou a entender. Então, quando você me viu hoje? Eu vi meu pai naquela festa há 23 anos atrás, confirmou Marcos. Eu vi alguém sendo tratado como inferior, por pessoas que deveriam saber melhor. E eu jurei naquela noite que sempre que eu visse alguém sendo tratado dessa forma, eu interviria. Mas você arriscou seu relacionamento com sua própria família, Sarah apontou. Rebecca é sua prima. E você basically deixou o casamento dela para vir comigo. Marcos deu-lhe um olhar sério. Sarah, minha família pode ser snob e às vezes cruel. Mas eles não são pessoas más de coração. E se eles são, então eu não quero fazer parte disso de qualquer maneira. Você não deve ter que escolher entre fazer a coisa certa e manter relacionamentos.
Se você fizer isso, então não vale a pena manter esses relacionamentos. Sarah sentiu lágrimas se formando em seus olhos novamente, mas desta vez não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de gratidão e algo mais, um sentimento que ela não tinha experimentado em muito tempo. Era uma sensação de ser verdadeiramente visto e valorizado. Marcos, ela disse suavemente, ninguém nunca me defendeu antes. Nem o mesmo David quando éramos mais novos e eu estava sofrendo bullying na escola por usar roupas de segunda mão. Conte-me sobre isso, Marcos encorajou gentilmente. Sarah hesitou, e depois começou a compartilhar. Quando David e eu éramos adolescentes, depois que nossos pais morreram, nos mudamos para um bairro um pouco melhor para que David pudesse frequentar uma escola melhor. Mas isso significava que éramos claramente as crianças mais pobres de lá. Isso deve ter sido difícil. Era. Principalmente para David. Ele tinha vergonha da nossa situação mesmo então. Os outros garotos faziam comentários sobre nossas roupas, nosso pequeno apartamento, o fato de eu trabalhar em meio período. David fingia não me conhecer na escola às vezes quando seus amigos estavam por perto. Marcos parecia preocupado. Mesmo assim? Mesmo quando vocês dois estavam lutando? Especialmente então, Sarah confirmou. David sempre estava obcecado em se adaptar, em ser aceito. Eu pensei que talvez quando ele ficasse mais velho e mais seguro, ele iria superar isso. Mas aparentemente ele só ficou melhor em esconder sua vergonha. Giuseppe se aproximou da mesa deles, enchendo as xícaras de café sem ser perguntado. Está tudo bem aqui? Perguntou ele gentilmente. Perfeito, respondeu Marcos. Giuseppe, esta é Sarah. Sarah, Giuseppe? Giuseppe apertou a mão de Sarah calorosamente. Prazer em conhecê-la. Qualquer amigo de Marcos é bem-vindo aqui sempre. Depois que Giuseppe saiu, Sarah olhou para Marcos. Você disse a ele que sou seu amigo? Não é? Perguntou Marcos simplesmente. Sarah considerou isso. Eu acho, sim. Mas nós nos conhecemos hoje. Às vezes, você sabe que alguém é especial imediatamente, disse Marcos. Às vezes, não leva anos para reconhecer a bondade genuína em alguém. Eles ficaram sentados em um silêncio confortável por um momento, observando o fogo crepitar. Sarah se sentiu mais relaxada do que se sentira em meses. O estresse da rejeição de David, de se sentir uma estranha, de tentar constantemente provar seu valor. Tudo isso parecia mais distante agora. Marcos, disse Sarah finalmente, o que acontece agora? Quer dizer, você saiu do casamento do seu primo. David provavelmente está furioso. Sua família. Minha família vai entender ou não, respondeu Marcos. Mas não estou preocupado com isso agora. Estou mais preocupado com você. Para onde você vai agora? Como você vai se recuperar disso? Sarah pensou sobre essa pergunta. Eu não sei. David tem sido minha vida inteira por tanto tempo. Mesmo quando ele não estava me tratando bem, eu sempre tive esperança de que as coisas melhorariam. Agora você pode começar a viver por si mesma, sugeriu Marcos gentilmente. Eu nem sei como fazer isso, admitiu Sarah. Eu não sei quem eu sou além de ser irmã do David. Marcos estendeu a mão sobre a pequena mesa e gentilmente colocou a mão sobre a dela. Então talvez seja a hora de descobrir. E talvez você não precise descobrir sozinha. Sarah olhou para as mãos deles. Surpresa com a naturalidade e a correção que sentiam. Você está sugerindo? Estou sugerindo que você merece ser feliz. Você merece estar com pessoas que te valorizam. E se você estiver aberta para isso, eu gostaria de ser uma dessas pessoas. Do lado de fora do pequeno café, a noite de Chicago continuava ao redor deles. Em algum lugar da cidade, David estava lidando com as consequências de suas escolhas, Rebecca estava questionando seu casamento, e a família Thompson estava reavaliando tudo o que achavam que sabiam. Mas dentro do café aconchegante e tranquilo, Sarah Mitchell estava começando a entender que às vezes os finais mais dolorosos podem levar aos começos mais belos. E ela estava prestes a descobrir que sua verdadeira história, a história em que ela era a heroína em vez da personagem coadjuvante, estava apenas começando. Enquanto Sarah e Marcos conversavam no café acolhedor, a situação no Palmer House Hotel estava se deteriorando rapidamente.
Rebecca Thompson Mitchell, seu novo nome ainda soava estranho em sua mente, estava sentada na suíte nupcial, ainda vestindo seu vestido de noiva de $50.000, mas com a maquiagem borrada pelas lágrimas que havia derramado nos últimos 40 minutos. Davi estava do outro lado da suíte, tendo tirado a gravata e desarrumado o cabelo, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. Ele havia tentado explicar, justificar, minimizar, mas cada palavra apenas cavava um buraco mais profundo. David, Rebecca disse, sua voz calma mas gelada, eu preciso saber a verdade. Toda a verdade. Não versões editadas, não omissões convenientes, a verdade completa. Eu já te contei tudo. Não. Rebecca explodiu, levantando-se bruscamente. Você não contou nada. Eu descobri mais sobre sua vida real em 10 minutos na mesa principal do que em 2 anos de relacionamento. 3 andares abaixo, no escritório administrativo do hotel, Robert Thompson estava tendo uma conversa muito diferente com o gerente geral. Como um empresário experiente e homem que havia construído seu império hoteleiro através de investigação minuciosa e due diligence, Robert tinha instintos aguçados para detectar inconsistências. Johnson, ele disse ao gerente, eu preciso que você faça algumas verificações discretas para mim. Claro, Sr. Thompson. O que o senhor precisa? Informações sobre David Mitchell, verificação de background completa, emprego atual, salário, histórico de crédito e endereços anteriores. Tudo. Johnson, um homem experiente que havia gerenciado hotéis de luxo por 20 anos, entendeu imediatamente. O senhor suspeita que há discrepâncias entre o que ele disse e a realidade. Digamos que algumas coisas não estão batendo, Robert respondeu. E quando algo não bate nos negócios, geralmente há uma razão para isso. Enquanto isso, no andar principal do hotel, Patricia Thompson estava tendo sua própria investigação. Ela havia encontrado Linda, a secretária que estava sentada na mesa de Sarah, e estava discretamente fazendo perguntas. Você disse que trabalha na empresa de David? Patricia perguntou, sua voz doce mas investigativa. Sim, senhora. Sou secretária no departamento financeiro, Linda respondeu, obviamente intimidada por estar falando com a mãe da noiva. E você conhece David há muito tempo? Cerca de 3 anos, desde que ele foi promovido para supervisor. Patricia fez uma pausa calculada. E a irmã dele, Sarah, ela visitava o escritório frequentemente? Linda pareceu confusa. Sarah? A irmã de David? Não, senhora. Na verdade, eu nem sabia que David tinha uma irmã até esta noite. Ele nunca mencionou família. Essa informação atingiu Patricia como um raio. David havia trabalhado na mesma empresa por 3 anos, e nunca havia mencionado ter uma irmã? Isso era mais do que estranho, era suspeito. Ele nunca mencionou família alguma? Patricia insistiu. Bem, uma vez eu perguntei sobre seus pais, e ele disse que eram falecidos, mas ele disse de uma forma que desencorajava mais perguntas. Como se fosse um assunto doloroso demais para discutir. Patricia agradeceu a Linda e se afastou, sua mente processando essas informações. Como mãe e mulher de sociedade experiente, ela sabia quando alguém estava escondendo algo. E David claramente estava escondendo muito. De volta à suíte nupcial, Rebecca havia decidido conduzir sua própria investigação. David, me mostre seu celular, ela disse de repente. Meu celular? Por quê? Porque eu quero ver suas mensagens com Sarah. Quero ver como vocês se comunicam. Quero ver se você realmente tem um relacionamento próximo com sua irmã como está alegando agora. David hesitou, e essa hesitação disse tudo a Rebecca. Você está hesitando, ela observou. Por que está hesitando se não tem nada a esconder? Não estou hesitando, é só que... Me dê o telefone, David. Relutantemente, David entregou o smartphone. Rebecca começou a rolar pelas mensagens, e o que encontrou a chocou profundamente. A última mensagem para Sarah era de 3 semanas atrás. Não posso falar agora. Estou ocupado com os preparativos do casamento. A mensagem anterior era de 2 meses antes. Feliz aniversário, apenas 2 palavras. Antes disso, havia um gap de 4 meses sem nenhuma comunicação. David, Rebecca disse, sua voz tremendo de indignação, você mal fala com sua irmã. Essas mensagens são tão frias, tão distantes.
e há meses entre elas. Nós falamos por telefone. Quando? Rebecca demandou. Quando foi a última vez que você ligou para Sarah apenas para saber como ela estava? David não conseguiu responder porque não conseguia se lembrar. Rebecca continuou rolando e encontrou algo ainda pior. Em uma conversa com seu melhor amigo Mike de 6 meses atrás, David havia escrito: Mike, sobre o casamento. Por favor, não mencione nada sobre minha infância ou minha irmã na frente da família da Rebecca. É complicado? É complicado? Rebecca leu em voz alta. Sua irmã sacrificou a vida dela por você, e você descreve isso como complicado? Ela continuou rolando, e encontrou mais evidências damning. Em uma conversa de grupo com colegas de trabalho, alguém havia perguntado sobre família, e David havia respondido: Não tenho família próxima. Sou basicamente sozinho no mundo. Rebecca deixou o telefone cair, chocada. David, você disse aos seus colegas de trabalho que não tem família próxima. Você literalmente negou a existência de Sarah. Rebecca, eu posso explicar. Explicar o quê? Explicar como você pode negar a existência da pessoa que te criou? Explicar como você pode mentir tão facilmente sobre algo tão fundamental? Naquele momento, a porta da suíte se abriu, e Robert Thompson entrou, com uma pasta na mão, e uma expressão muito séria no rosto. Desculpe interromper, ele disse, mas descobri algumas coisas que vocês precisam saber. Rebecca limpou as lágrimas do rosto. O que você descobriu, papai? Robert abriu a pasta. Eu fiz uma verificação de background em David. Descobri algumas discrepâncias interessantes. David empalideceu. Sr. Thompson, eu posso explicar qualquer coisa que... Primeiro, Robert interrompeu, o apartamento onde David mora atualmente. O contrato de aluguel está no nome de Sarah Mitchell. Ela é quem paga o aluguel. Rebecca olhou para David chocada. O quê? Segundo, Robert continuou, David tem uma dívida significativa de cartão de crédito mais de $30 mil. A maioria dessa dívida foi acumulada nos últimos 6 meses. Nos últimos 6 meses? Rebecca repetiu, mas você disse que estava economizando para nosso futuro. Terceiro, Robert disse ignorando a interrupção. David recentemente pediu um empréstimo pessoal para pagar o anel de noivado. Um empréstimo que foi negado devido ao seu histórico de crédito ruim. Rebecca sentiu o mundo girando. Como você pagou pelo anel então? David estava em silêncio total agora, claramente encurralado. Robert respondeu por ele. Segundo minha investigação, uma transferência bancária de $15 mil foi feita da conta de Sarah Mitchell para a conta de David Mitchell, na mesma semana em que ele comprou o anel. O quê? Rebecca gritou. Sarah pagou pelo meu anel de noivado? Aparentemente sim, Robert confirmou. E há mais. David pediu dinheiro emprestado a Sarah múltiplas vezes nos últimos 2 anos. Pequenas quantias aqui e ali, mas sempre com a promessa de pagar de volta. Promessas que nunca foram cumpridas. Rebecca se virou para David, sua face uma máscara de raiva e desgosto. Então, deixe-me entender isso corretamente. Sua irmã não apenas pagou sua educação e criou você, mas ela também está pagando seu aluguel atual. E pagou pelo anel que você me deu? Rebecca, eu posso explicar tudo isso. E você a tratou como lixo esta noite? Você a escondeu, negou os sacrifícios dela, e ainda por cima está vivendo do dinheiro dela? Robert fechou a pasta. Há mais uma coisa. Segundo os recursos humanos da empresa de David, ele listou sem família próxima em todos os seus formulários de Emergency Contact. O contact de emergência dele é Mike Peterson, seu colega de apartamento da faculdade. Nem mesmo em emergências, você colocaria Sarah como contact. Rebecca perguntou incrédula. Patricia Thompson escolheu esse momento para entrar na suíte, having ouvido as vozes raised do corredor. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou. Estamos descobrindo que nosso novo genro é um mentiroso e um parasita. Robert respondeu bluntly. Patricia suspirou. Bem, isso explica algumas coisas. Eu acabei de descobrir que David nunca mencionou ter uma irmã para nenhum de seus colegas de trabalho em 3 anos. Rebecca começou a tirar seu anel de noivado. Eu não posso usar isso, ela disse, estendendo o anel para David. Não quando sei que foi comprado com o dinheiro de alguém que você maltrata. Rebecca, por favor. Por favor, o que é David? Por favor, continue pretendendo que você é alguém que não é?
Por favor, continue mentindo para minha família? Por favor, continue explorando sua irmã que sacrificou tudo por você? David tentou uma última cartada desesperada. Eu fiz tudo isso por nós. Eu queria ser worthy de você. Worthy de mim? Rebecca repetiu. David, a história verdadeira sobre você e Sarah teria me feito te respeitar infinitamente mais do que qualquer mentira elaborada. O fato de que você superou adversidades, que teve uma irmã dedicada, que vem de origens humildes mas trabalhou duro, isso é admirável. Mas o fato de que você nega tudo isso, que mente sobre isso, que trata mal a pessoa que te fez quem você é, isso é desprezível. Robert Thompson, que havia construído um império através do reconhecimento de caráter e integridade, balançou a cabeça tristemente. David, eu construí minha empresa dando oportunidades para pessoas que vêm de origens humildes, mas que têm caráter e ética de trabalho. Se você tivesse sido honesto comigo desde o início, eu teria respeitado sua história, mas mentiras e ingratidão, essas são falhas de caráter que não posso ignorar. O que isso significa? David perguntou, embora já suspeitasse de uma resposta. Significa, disse Robert com firmeza, que sua posição em minha empresa está sendo revista. E o mais importante, significa que você claramente não é o homem que pensávamos que era. Rebecca estava agora tirando totalmente seu vestido de noiva, sua decisão clara em cada movimento. Este casamento acabou, anunciou ela. Eu não posso me casar com alguém que eu não conheço, alguém que construiu todo o nosso relacionamento sobre mentiras. Do lado de fora da suíte, os convidados do casamento estavam saindo lentamente, sem saber do drama que se desenrolava no andar de cima. Mas no tranquilo café do outro lado da cidade, Sarah e Marcos estavam construindo algo genuíno, uma conexão baseada em honestidade, respeito e admiração mútua. Às vezes o fim de uma fantasia é o começo de uma história real, e Sarah Mitchell estava prestes a descobrir que sua maior dor levaria à sua maior alegria. No Midnight Roast Café, Sarah e Marcos haviam perdido a noção do tempo. Giuseppe havia discretamente virado a placa da porta para fechado, mas permitiu que eles ficassem, reconhecendo que algo importante estava acontecendo entre os dois. O café estava agora completamente vazio, exceto por eles, criando uma atmosfera íntima e acolhedora. Sarah, Marcos disse, mexendo distraidamente sua xícara de café já vazia. Há algo sobre mim que você deveria saber antes de... Bem, antes de qualquer coisa. Sarah levantou os olhos, notando uma mudança no tom de Marcos. Havia uma seriedade nova em sua voz que não estava lá antes. O que é? Marcos respirou fundo. Quando eu disse que trabalho numa clínica gratuita, isso é verdade. Mas não é toda a verdade. Sarah sentiu um aperto no estômago. Não outro homem com segredos, ela pensou. Não depois de tudo o que havia acontecido com David. Marcos, por favor, me diga que você não está escondendo algo como David estava. Não, não é nada como David, Marcos rapidamente assegurou. É só que, bem, é complicado. Giuseppe, que estava limpando copos atrás do balcão, olhou na direção deles. Marcos, ele disse gentilmente, conte para ela, ela merece saber. Sarah olhou entre Marcos e Giuseppe, percebendo que eles compartilhavam algum segredo. Marcos suspirou. Sarah, eu não apenas trabalho na clínica gratuita, eu sou o dono dela. O dono? Sarah repetiu confusa. Mas você disse que trabalha lá. Eu trabalho lá. Como médico. Mas também financo toda a operação. Marcos pausou. Na verdade, eu financo 7 clínicas gratuitas em Chicago e 2 em Detroit. Sarah piscou várias vezes, tentando processar essa informação. 7 clínicas? Marcos, isso deve custar milhões por ano, Marcos confirmou. Sarah, minha família não é apenas bem de vida. Somos muito ricos, extremamente ricos. Giuseppe trouxe mais café e se sentou na mesa ao lado deles. Marcos, ele disse a Sarah, é filho único. Seu pai não é apenas um ex-mecânico que se deu bem. Ele construiu a maior cadeia de oficinas automotivas do Meio-Oeste. Eles têm mais de 200 lojas. Sarah olhou para Marcos tentando entender. Por que você não me contou isso? Por quê? Marcos disse, pegando a mão dela. Eu vi como David mentiu sobre sua situação financeira para impressionar pessoas. Eu não queria que você pensasse que eu estava fazendo a mesma coisa, só que na direção oposta.
Mas Marcos, há uma diferença enorme entre mentir para parecer mais rico e esconder que você é rico. Há mais, Giuseppe disse gentilmente. Conte para ela sobre a fundação. Marcos pareceu constrangido. Giuseppe, conte, Giuseppe insistiu. Marcos se virou para Sara. Eu também administro uma fundação educacional. Ela paga a educação universitária para estudantes de famílias de baixa renda. Especificamente estudantes que estão em situações similares a que você estava com David. Sara sentiu lágrimas se formando em seus olhos. O que você quer dizer? Estudantes que têm irmãos mais novos para sustentar, estudantes que abriram mão de suas próprias oportunidades educacionais para ajudar suas famílias, estudantes que trabalham múltiplos empregos para pagar escola. Marcos pausou. Nos últimos 5 anos, a fundação pagou a educação universitária para mais de 300 estudantes. Sara estava sem palavras. Giuseppe se inclinou para a frente. E tem mais, Marcos pessoalmente acompanha cada estudante. Ele não é apenas um checkbook ricaço que assina cheques. Ele conhece todas essas famílias pessoalmente. Giuseppe, pare, Marcos disse claramente embaraçado. Não, ele precisa saber, Giuseppe continuou. Sara, minha filha Maria foi uma das primeiras beneficiárias da fundação de Marcos. Quando ela tinha 18 anos, eu tive meu ataque cardíaco e perdemos quase tudo com as contas médicas. Maria ia desistir da faculdade para trabalhar e ajudar a família. Sara olhou para Marcos, que estava estudando suas mãos. Marcos não apenas pagou a educação dela, Giuseppe continuou. Ele a visitava regularmente, se certificava de que ela tinha tudo o que precisava, até mesmo ajudou ela a conseguir um internship em um hospital. Maria agora é uma médica residente em pediatria. Giuseppe, Marcos disse suavemente, isso é suficiente. Mas Giuseppe não havia terminado. E quando minha esposa precisou de cirurgia no ano passado, cirurgia que nosso seguro não cobria, Marcos quietly pagou por tudo. Nós só descobrimos depois, quando o hospital nos disse que a conta havia sido paga anonimamente. Sara olhou para Marcos com uma expressão completamente nova. Marcos, por que você faz tudo isso? Marcos finalmente olhou para ela. Porque eu tive privilégio desde o dia que nasci. Meus pais podem ter começado humildes, mas quando eu era adolescente nós já éramos ricos. Eu nunca tive que escolher entre comer e pagar rent. Nunca tive que trabalhar multiple jobs. Nunca tive que abrir mão dos meus sonhos para sustentar alguém. Ele pausou, claramente emocional. Quando eu conheci pessoas como Giuseppe, como Maria, como tantas outras famílias ao longo dos anos, eu percebi que a única razão pela qual eu não estava na situação delas era luck. Pure luck. E quando você tem essa kind of luck, você tem uma responsabilidade de ajudar. Sara sentiu uma admiração profunda crescendo em seu peito. Marcos, isso é incrível. Na verdade, Giuseppe adicionou com um sorriso, há algo mais que Marcos não te contou. Giuseppe não, Marcos advertiu. O quê? Sara perguntou. Giuseppe ignorou o protesto de Marcos. A clínica onde Marcos trabalha está localizada no mesmo building onde você trabalha como enfermeira. Ele conhece você há meses? Sara piscou. O quê? Marcos suspirou profundamente. É verdade. Eu te vi várias vezes nos elevadores, na cafeteria do hospital. Eu sempre quis falar com você, mas o quê? Mas eu ouvia você falando com other nurses sobre seu irmão. Sobre como você estava orgulhosa dele, sobre como ele estava indo well, sobre como você estava excited about his wedding. Marcos pausou. Você falava dele com tanto love e pride. Eu não queria interferir na sua happiness. Sara se lembrou de todas as vezes que havia mencionado David para seus colegas, sempre pintando uma imagem positiva de seu relacionamento, sempre cobrindo para ele mesmo quando ele se decepcionava. Então, quando eu te vi esta noite, Marcos continuou, e vi como David estava te tratando, eu não pude mais ficar em silêncio. Giuseppe se declarou. Eu vou deixar vocês conversarem em particular, ele disse. Mas Sara, você deve saber. Marcos nunca demonstrou interesse em nenhuma mulher antes. Ele namora ocasionalmente, mas nunca nada sério. Você é especial para ele.
Depois que Giuseppe se afastou, Sarah e Marcus ficaram em silêncio por um momento. Marcus, Sarah disse finalmente, eu estou sobrecarregada. Com tudo, com David, com você, com todas essas revelações. Eu entendo, disse Marcus. E eu não quero pressionar você sobre nada, eu só queria que você soubesse a verdade sobre mim. Sarah descobriu por um momento. Então você é rico, muito rico. Sim. Você trabalha ajudando as pessoas, em vez de apenas aproveitar seu dinheiro. Sim. E você me viu por meses, mas respeitou o que você pensou que era minha felicidade com minha família. Sim, Sarah confirmou pela primeira vez desde que havia saído do hotel. Marcus, você, ou é perfeito demais para ser real, ou você está escondendo algum segredo terrível que vai me devastar. Marcus riu. Bem, eu tenho mais uma confissão. Sarah ficou tensa. O quê? Eu realmente gosto de você. Como? Muito. E eu sei que acabamos de nos conhecer oficialmente hoje, mas eu estava esperando que talvez você queira de jantar comigo amanhã? Em algum lugar onde nós poderíamos realmente conversar sem todo esse drama. Sarah olhou para ele. Este homem bonito, gentil, rico e generoso que havia defendido ela, confortado ela, e agora estava nervosamente pedindo a ela para um encontro como se ela pudesse dizer não. Marcus, ela disse suavemente. Sim? Eu gostaria muito de jantar com você amanhã. O rosto de Marcus se iluminou com um sorriso que transformou toda a sua expressão. Realmente? Sério, mas, acrescentou Sarah, eu tenho uma condição. O sorriso de Marcus vacilou ligeiramente. O quê? Você paga, Sarah Said com um grin. Porque claramente você pode afford it. E eu acabei de descobrir que meu brother tem been borrowing money de mim sob false pretenses. Marcus laughed. Um sound genuine warm que filled o small café. Deal. Naquele momento o telefone de Marcus tocou uma mensagem de texto. Ele olhou para ela e franziu a testa. É Rebecca, ele disse. Ela quer saber where nós estamos. Ela says. Oh. O que? Marcus mostrou o fone para Sarah. A message read. Marcus, onde vocês estão? Eu cancelei o wedding. David e eu estamos getting divorced. Eu preciso falar com Sarah. Sarah encarou a mensagem, sentindo uma mistura de choque, vingança e surpreendentemente tristeza por David. Então realmente acabou, ela sussurrou. Você está bem? Marcus perguntou, estudando o rosto dela cuidadosamente. Sarah pensou sobre isso. Ela estava bem? Seu irmão havia traído sua confiança, negado seus sacrifícios e construído toda a sua vida em mentiras. Seu casamento havia terminado antes mesmo de começar. Tudo pelo que ela havia trabalhado havia desmoronado. Mas sentada aqui, neste pequeno café, com este homem incrível que a valorizava, algo que ela mesma nunca tinha visto. Sim, pensou ela. Pela primeira vez em anos, ela estava mais do que bem. Sim, disse ela, surpreendendo-se com a certeza que tinha. Acho que estou mesmo bem. Mas, mesmo sentindo essa nova esperança florescer em seu peito, Sarah não fazia ideia de que as revelações daquela noite ainda não haviam acabado. A mensagem de Rebecca foi apenas o começo de uma série de eventos que mudariam não apenas o relacionamento de Sarah com David, mas toda a sua vida de maneiras que ela jamais poderia ter imaginado. 6 meses depois daquela noite fatídica no Palmer House Hotel, Sarah Mitchell estava de pé em frente ao espelho do seu novo apartamento. Um lugar luminoso e espaçoso no centro de Chicago, que ela havia escolhido por si mesma, financiado com seu próprio salário de um emprego que realmente amava. Ela não estava mais trabalhando no hospital público dos subúrbios. 3 meses depois do casamento cancelado, Marcus havia feito uma proposta inesperada. Ele queria que ela dirigisse o programa de enfermagem de todas as suas clínicas gratuitas. O salário era 3 vezes o que ela ganhava antes, mas mais importante, o trabalho tinha significado profundo. Sarah agora supervisionava uma equipe de 40 enfermeiras espalhadas pelas 7 clínicas, desenvolvendo programas de cuidados comunitários e trabalhando diretamente com famílias que estavam passando exatamente pelas mesmas dificuldades que ela havia enfrentado anos atrás. Pela primeira vez em sua vida, ela sentia que estava fazendo a diferença não apenas para uma pessoa, mas para centenas de famílias. O apartamento refletia essa nova fase de sua vida.
Era decorado com móveis que ela havia escolhido cuidadosamente, livros de enfermagem e medicina que estava estudando para sua pós-graduação, e fotografias de suas viagens com Marcus. Sim, viagens. Algo que ela nunca havia imaginado que poderia fazer. Marcus havia cumprido sua promessa de jantar no dia seguinte ao casamento, e esse jantar havia se transformado em caminhadas pelos parques de Chicago, visitas a museus, fins de semana em sua casa de campo no Wisconsin, e, eventualmente, uma viagem à Itália onde Giuseppe havia insistido que eles visitassem sua família na Toscana. Cada experiência havia aberto os olhos de Sarah para um mundo que ela nunca soube que existia. Não um mundo de riqueza ostensiva e status social que David havia perseguido, mas um mundo de experiências genuínas, crescimento pessoal e conexões significativas com pessoas que valorizavam caráter acima de aparências. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Marcus. Oi, linda. Sua voz carregava aquele tom carinhoso que ainda fazia o coração de Sarah acelerar. Você está pronta para hoje? Hoje era um dia especial. Depois de meses de silêncio, David havia finalmente pedido para falar com Sarah. Marcus havia oferecido para acompanhá-la, mas Sarah havia decidido que essa conversa precisava acontecer sem mediadores. Estou pronta, Sarah respondeu, embora não tivesse certeza se era verdade. Lembre-se, Marcus disse gentilmente, você não deve nada a ele. Esta conversa é seu presente para ele, não uma obrigação. Sarah sorriu. Marcus sempre sabia exatamente o que dizer para colocá-la em perspectiva. Eu sei. Te vejo hoje à noite para jantar? Não conseguiria perder. Giuseppe está preparando algo especial para nós. 1 hora depois, Sarah estava sentada em um pequeno café no centro da cidade, não um midnight roast, que havia se tornado muito especial para ela e Marcus, mas um lugar neutro onde ela se sentia confortável. David chegou exatamente no horário. Sarah ficou chocada com sua aparência. Ele havia perdido peso, seu rosto estava mais magro, e havia uma qualidade derrotada em sua postura que ela nunca havia visto antes. Sarah, ele disse, hesitando antes de se sentar, obrigado por concordar em me ver. Como você está, David? David suspirou profundamente. Honestamente, terrível, mas eu mereço estar terrível. Sarah estudou o rosto do irmão. O que aconteceu depois que Marcus e eu saímos? Tudo desmoronou, David disse simplesmente. Rebecca cancelou o casamento na mesma noite. A anulação foi finalizada 2 semanas depois. O Sr. Thompson me demitiu na segunda-feira seguinte. E quando a notícia se espalhou pela indústria financeira de Chicago, bem, descobri que reputação é tudo neste ramo. Sarah sentiu uma pontada de tristeza pelo irmão apesar de tudo. Eu acabei perdendo meu apartamento porque, bem, você parou de pagar o aluguel. David continuou, sem tom acusatório. Estou morando com Mike agora, procurando emprego. Tem sido humilhante. David? Não, deixe-me terminar, David interrompeu. Sarah, eu passei os últimos 6 meses tentando entender como cheguei a este ponto. Como me tornei alguém que negava a existência da pessoa mais importante da minha vida. Sarah esperou enquanto David juntava coragem para continuar. Eu fui a um terapeuta, ele disse. Dr. Williams, ela me ajudou a entender que minha vergonha não era realmente sobre você ou nossa situação financeira. Era sobre mim mesmo. Eu estava tão desesperado para ser aceito, para provar que era digno de amor, que criei uma versão falsa de mim mesmo. E agora? Agora eu entendo que a versão real de mim mesmo, o garoto que você criou, que superou adversidades, que teve uma irmã incrível que sacrificou tudo por ele. Essa versão era muito mais digna de respeito do que qualquer mentira que eu pudesse inventar. Sarah sentiu lágrimas se formando em seus olhos. David continuou. Sarah, eu não estou aqui para pedir perdão porque acho que mereço. Estou aqui para dizer que entendo completamente se você nunca puder me perdoar. Eu traí sua confiança, neguei seus sacrifícios e te tratei como se você fosse algo de que me envergonhar quando na verdade você é a pessoa de quem mais me orgulho no mundo. David, eu vi as notícias sobre você, David disse com um sorriso triste. Vi que você está dirigindo os programas de enfermagem das clínicas do Marcus. Vi a entrevista que você deu para o Chicago Tribune sobre cuidados de saúde comunitários. Sarah, você está brilhando. Você está fazendo exatamente o que deveria estar fazendo.
Sarah limpou uma lágrima. Obrigada. E Marcus? David balançou a cabeça. Eu pesquisei sobre ele depois de tudo que aconteceu. Sarah, você sabe quantas vidas ele mudou através de suas fundações? Quantas famílias ele ajudou? E ele escolheu você. Não porque você é conveniente ou porque você o faz parecer melhor. Ele te escolheu porque reconheceu sua bondade, sua força, sua beleza interior. David, onde você quer chegar com isso? David respirou fundo. Eu quero que você saiba que não espero nada de você. Não espero que me perdoe, não espero que voltemos a ter o relacionamento que tínhamos antes. Mas eu precisava que você soubesse que finalmente entendo o que perdi. E precisava que você soubesse que vou passar o resto da minha vida tentando me tornar alguém digno de ser seu irmão. Sarah olhou para David por um longo momento. Ela podia ver sinceridade genuína em seus olhos pela primeira vez em anos. David, ela disse suavemente, eu nunca parei de te amar. Mesmo quando você me magoou, mesmo quando você me envergonhou, eu nunca parei de te amar. Porque é isso que família faz. David começou a chorar silenciosamente. Mas, Sarah continuou, eu não posso voltar a ser a pessoa que eu era antes. Não posso voltar a sacrificar minha própria felicidade pela sua. Não posso voltar a aceitar migalhas de atenção e carinho. Eu entendo, David disse. Eu não espero isso. Se quisermos reconstruir nosso relacionamento, Sarah disse, tem que ser como iguais. Como duas pessoas adultas que se respeitam mutuamente. Não como alguém que deve gratidão eterna e alguém que a aceita como um direito. David assentiu vigorosamente. Sim. Absolutamente. Sarah sorriu pela primeira vez desde o início da conversa. Então talvez possamos começar devagar. Talvez um almoço uma vez por mês. E veremos como vai. Eu adoraria isso, David disse, sua voz quebrando de emoção. Eles conversaram por mais 1 hora, tentando reconstruir uma ponte que havia sido quebrada, mas não completamente destruída. Quando Sarah saiu do café, ela se sentia livre. Não livre de David, mas livre da culpa e da obrigação que havia carregado por tanto tempo. Naquela noite, no Midnight Roast, Sarah contou a Marcus sobre a conversa. Como você se sente? Marcus perguntou, segurando sua mão através da mesa pequena. Esperançosa, Sarah respondeu. Não esperançosa de que tudo volte a ser como antes, mas esperançosa de que talvez David e eu possamos construir algo novo e mais saudável. Giuseppe apareceu com 2 pratos de tiramisu e um sorriso conhecedor. Para celebrar, ele disse. Celebrar o quê? Sarah perguntou. Giuseppe piscou para Marcus. Marcus não te contou? Ele tem novidades? Sarah olhou para Marcus, que estava ficando vermelho. Que novidades? Marcus pigarreou. Bem, lembra quando você disse que queria voltar a estudar medicina? Sim. Eu falei com o reitor da Northwestern Medical School. Eles têm um programa especial para profissionais de saúde, com experiência significativa que querem fazer a transição para a medicina. Se você quiser, você pode começar o programa de MD no próximo semestre. Sarah ficou boquiaberta. Marcus, isso deve custar uma fortuna. A fundação vai cobrir tudo, Marcus disse rapidamente, como faz com todos os outros estudantes, e antes que você proteste, você se qualifica perfeitamente para o programa. Não é caridade, é reconhecimento do seu mérito. Sarah sentiu lágrimas de alegria. O sonho que ela havia abandonado aos 28 anos, estava sendo oferecido a ela novamente aos 45. Há mais uma coisa, Marcus disse, ficando de pé e ajoelhando-se ao lado da mesa. O café inteiro ficou em silêncio. Giuseppe estava sorrindo de orelha a orelha. Sarah Mitchell, Marcus disse, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso, você me ensinou que o verdadeiro amor não é sobre impressionar alguém ou ser impressionado. É sobre ver a beleza no caráter de alguém, é sobre construir algo juntos baseado em respeito mútuo e valores compartilhados. Sarah estava tremendo. Você transformou minha vida de maneiras que eu nem sabia que eram possíveis. Você me mostrou que riqueza real não está na conta bancária, mas na qualidade das conexões que fazemos, e no bem que fazemos no mundo. Quer se casar comigo? A resposta de Sarah foi imediata e vinda do coração, sim. O pequeno café explodiu em aplausos.
Giuseppe estava chorando abertamente, e até mesmo os outros clientes, que Sarah agora reconhecia como pacientes das clínicas de Marcus, estavam comemorando. Enquanto Marcus colocava o anel simples mas elegante no dedo de Sarah, ela pensou em como sua vida havia mudado completamente em apenas 6 meses. Ela havia começado a noite como alguém escondida e envergonhada, e agora estava noiva de um homem que a valorizava exatamente como ela era. Há uma última coisa, Marcus disse ainda ajoelhado. Giuseppe tem um pedido especial. Giuseppe se aproximou, limpando as mãos no avental. Sarah, Marcus, eu gostaria que vocês considerassem ter a cerimônia de casamento aqui, no café. Não grande, não fancy, apenas as pessoas que realmente importam. Sarah olhou ao redor do pequeno café onde havia encontrado refúgio na pior noite de sua vida, onde havia descoberto que existiam pessoas no mundo que a valorizavam, onde havia aprendido que merecia amor verdadeiro. Giuseppe, ela disse, não há lugar no mundo onde eu preferiria me casar. 6 meses depois, em uma tarde ensolarada de domingo, Sarah Mitchell se casou com Marcus Thompson no Midnight Roast Café. A cerimônia foi pequena, apenas 20 pessoas que realmente importavam. Giuseppe officiate, tendo se tornado um ministro universal online especialmente para a ocasião. David estava lá, tendo lentamente reconstruído sua relação com Sarah através de almoços mensais e muito trabalho terapêutico. Ele estava começando uma nova carreira como conselheiro financeiro para famílias de baixa renda, usando suas experiências dolorosas para ajudar outros a evitar as armadilhas do materialismo. Rebecca também estava lá, tendo se tornado uma amiga inesperada de Sarah. Ela havia usado a experiência de seu casamento cancelado para reavaliar suas próprias prioridades, e agora dirigia programas de caridade para a família Thompson. Quando Sarah e Marcus trocaram votos que eles mesmos haviam escrito, Giuseppe não foi o único a chorar. David estava chorando abertamente, finalmente entendendo o que havia quase perdido para sempre. Sarah, Marcus disse durante seus votos, você me ensinou que o amor verdadeiro não é sobre mudar alguém para se encaixar no seu mundo. É sobre criar um novo mundo juntos onde ambos podem florescer. Sarah respondeu, Marcus, você me mostrou que mereço ser amada, não pelo que faço por outros, mas por quem sou. Você me ensinou que sacrifício deve ser escolha, não obrigação, e que o verdadeiro amor eleva ambas as pessoas. Enquanto eles se beijavam como marido e mulher, Sarah pensou na jornada que a havia trazido até ali. Ela havia começado como alguém que definia seu valor através dos sacrifícios que fazia. Agora ela entendia que seu verdadeiro valor estava na força, compaixão e integridade que havia demonstrado durante os anos mais difíceis. A história de Sarah Mitchell era uma prova de que às vezes, os momentos mais dolorosos da vida são exatamente aqueles que nos levam para onde deveríamos estar o tempo todo. E que o amor verdadeiro não é sobre ser aceito apesar de suas imperfeições, mas ser celebrado exatamente por causa de quem você é. No final, Sarah descobriu que valia a pena esperar por alguém que visse nela não uma pessoa para ser consertada ou escondida, mas uma mulher para ser amada, respeitada e admirada. E David aprendeu que a pessoa de quem você se envergonha pode ser exatamente a pessoa que mais deveria orgulhá-lo. Giuseppe serviu tiramisu para todos, e quando o sol se pôs sobre Chicago, o pequeno café estava cheio de risadas, música e a certeza de que às vezes as melhores histórias são aquelas onde as pessoas aprendem a se valorizar tanto quanto valem. A seguir, você tem mais 2 histórias de destaque bem na sua tela. Se esta te surpreender, você não vai querer perder. É só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma publicação nossa.